Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Bom, hoje estamos na sexta-feira. O que aconteceu? Ontem eu equivocadamente disse que o vídeo era um vídeo de quarta-feira. Não, ontem foi um vídeo de quinta-feira e esse é o vídeo de sexta-feira, aonde nós vamos falar sobre Botafogo. E para começar, nós vamos aqui abordar o assunto seleção brasileira, que tem tudo a ver com o Botafogo. Então, mais uma vez, o Botafogo foi protagonista em um jogo da seleção brasileira. Nós já estávamos acostumados no passado a ver o nome dos jogadores do Botafogo brilhando, com a camisa amarelinha. E ontem, no jogo Chile e Brasil, o jogo lá em Santiago, nós entramos com um jogador como titular e o segundo jogador, que foi o Luiz Henrique, entrou no segundo tempo. O primeiro foi o Igor Jesus, o centroavante. Ele começou como titular da seleção brasileira. E a seleção brasileira tem um grande problema. Qual é o problema da seleção brasileira? É que não tem um sistema de jogo. Não tem um entrosamento entre os jogadores, muito por conta de que muitos jogadores vêm do exterior. Já é a segunda vez, a segunda convocação, que eu vejo no noticiário, eu não estou inventando, eu vi no noticiário, que o técnico Dorival Júnior, ele começa os treinamentos com a equipe ainda incompleta. Por que isso? Porque alguns jogadores têm uma dificuldade a mais por conta de transbordo, de conexão, então eles têm uma dificuldade a mais de chegar no Brasil. Eu já falei em outros vídeos que, na minha opinião, o Brasil tem jogadores suficientes para montar uma seleção com jogadores formados e jogando no Brasil e com somente aqueles jogadores que seriam indispensáveis vindo do exterior. Porque você viu ontem, o goleiro. O goleiro, na minha opinião, você pode jogar com 3 goleiros do Brasil. Você tem o Everton, você tem o John, você tem vários goleiros atuando no Brasil que são dignos de jogar com a camisa da seleção brasileira. O Rafael do São Paulo, Então você tem 3 goleiros jogando no Brasil que você pode convocar e eles imediatamente estarão se apresentando na Granja Comari, na Toca da Raposa, lá no Allianz Parque, onde foi lá os treinamentos, lá no campo do Palmeiras. Cara, é imediato. Você tem hoje laterais que você pode convocar jogando no Brasil, como foi o caso do Alex Telles, como é o caso do Guilherme Arana. Então você tem vários jogadores. Você tem meias jogando no Brasil, como foi o caso do Gerson. Você tem Rafael Veiga. Você tem vários jogadores e você só vai convocar aqueles que são indispensáveis. Por exemplo, ontem o Lucas Paquetá, o que ele fez no jogo? O que o Lucas Paquetá acrescentou à seleção brasileira? Não acrescentou nada. Então você poderia jogar com os jogadores que estão atuando no Brasil. Bom, e dentro desses jogadores que estão atuando no Brasil, 2 foram os responsáveis pela vitória do Brasil. Você deve lembrar também que eu fiz um vídeo dizendo que o John Textor, ao fazer esta engenharia reversa, ao invés de somente vender para o exterior jogadores brasileiros, está trazendo de volta jogadores brasileiros que estavam no exterior com idade suficiente para estar dentro da seleção brasileira, e ele está trazendo de volta ao Brasil para jogar no Botafogo. E muita gente critica o majoritário do Botafogo. Bom, mas o Brasil ganhou de 2-1 e os gols foram de quem? Foram gols do Igor Jesus, com aquela presença de área, uma bola alçada na área, ele foi lá
poderia até ter jogado melhor caso não fosse tão individualistas os jogadores do Brasil, os jogadores brasileiros, né? Aqueles que vêm do exterior, entendeu? Muito individualizado, muito querendo definir a jogada por conta própria. Não é assim que funciona, né? O Brasil não tem um sistema de jogo. Então o Igor Jesus fez o gol de empate, né? O Brasil levou 1-0, o Igor Jesus no final do primeiro tempo fez o gol do empate, e no segundo tempo, com a entrada do Luiz Henrique, com um pequeno tempo, acho que ele entrou, tinha 10 a 15 minutos para jogar, e numa jogada ali individual, aí não é uma jogada só individual, mas é uma jogada necessária, porque ele estava ali já próximo à área, aí sim eu acredito que o jogador deva buscar a jogada individual. Ele estava ali no bico da área, ele dribla para dentro, aquela jogada característica, né, de quase todos os jogadores no mundo hoje que jogam por aquela posição fazem, né? Você pega aí o Yamin Lamal, você pega o Lamine Yamal, você pega o Bukayo Saka, você pega vários jogadores que estão ali naquela posição, dribla para dentro e dá aquela chapada. E assim foi o gol do Brasil, o gol da vitória, o gol do Luiz Henrique, o Pantera Alvinegro. Bom, mas vamos lá. Então, você sabe também que eu estou fazendo uma análise do nosso elenco, né, por setor. Eu já fiz a defesa, ontem eu fiz o meio de campo e hoje eu vou fazer o ataque. Então, eu fui consultar lá no Transfer Market, né, para ver os jogadores que constam na relação de jogadores do Botafogo como atacantes. Então, como atacante, nós já temos pela ponta direita Luiz Henrique, né, jogador que já dispensa comentário, você vê pela questão aí da própria seleção brasileira, né? E o Luiz Henrique, um jogador extraordinário, muita força física, está fazendo muito bem a recomposição, tanto que o Botafogo joga no sistema 4-2-3-1, é assim que eu entendo, com o Luiz Henrique pelo lado direito, fazendo ali uma recomposição, fazendo ali também o papel de ponta articulador, né? E também faz aquela projeção de profundidade como ponta avançado. Então, um jogador muito útil, muito importante. O reserva imediato seria ali o Júnior Santos, que dispensa também comentário, né? Era o nosso principal jogador até a hora que se machucou, artilheiro do time ainda agora, principalmente na Taça Libertadores, e está retornando, vai estar já no banco relacionado a partir do jogo contra o Criciúma, e nós estamos muito bem servidos, porque Júnior Santos é o cara, né? É o cara. E temos também o Carlos Alberto, um jogador interessantíssimo que joga nas 3 posições do ataque. Isso é importante para o Botafogo. Todos esses jogadores que eu falei aqui podem jogar nas 3 posições. Eles podem ser movimentados para fazer aquela... Não é a posição de origem. A gente sabe que o Luiz Henrique jamais seria um centroavante. Mas pode jogar ali naquela condição, né? Pela ponta esquerda, ele também não é ponta esquerda, mas pode, tanto que ele se movimenta no ataque em virtude da liberdade que o Arthur Jorge dá para os jogadores do Botafogo procurarem o melhor posicionamento, o melhor espaço. Você vê sempre o Luiz Henrique muitas vezes trocar com o Savarino, quando o Savarino ou o Almada vão para a ponta direita e o Luiz Henrique ocupa a ponta esquerda. Então isso aí, nossos jogadores estão muito bem entendendo muito bem a filosofia do treinador. Bom, no centro do ataque nós temos o Igor Jesus, que ganhou a posição. Por que ganhou a posição? Primeiro, porque o Tiquinho estava machucado, né? Segundo, porque o Tiquinho não está bem. Ele ainda não se encontrou. E também por conta da característica de ter mais velocidade e de ocupar mais o espaço dentro da área, o Igor Jesus passou a ser o titular e vem dando conta do recado, né? Ninguém tem nada a reclamar. Você, torcedor botafoguense, não pode reclamar do Igor Jesus em hipótese alguma.
né? Então temos ali o Igor Jesus, o Tiquinho, que dispensa comentários, um jogador muito forte, muito habilidoso. Ele não é um jogador tão grosso, né? Aquele centroavante grosso que a gente chama. Não, é um jogador que sabe jogar, sabe sair da área para fazer, mas está fora de forma, não está em uma boa fase. Mas não tem problema, é o nosso centroavante em reserva. E agora é o retorno do Matheus Nascimento, né? Matheus Nascimento já fez jogos, inclusive, pelo Sub-23, e agora parece que já está de volta, né? Retornando ao elenco profissional e vai ali mostrar que está recuperado. Então também temos jogadores de alta categoria ali naquela posição. E pela ponta esquerda eu coloquei somente o Matheus Martins e o Jefinho, né, que são jogadores característicos daquela posição. O Carlos Alberto seria também um jogador para aquela posição. Mas eu gosto de deixar o Carlos Alberto porque é um jogador muito importante. Na minha opinião, eu gosto muito do Carlos Alberto e ele joga bem nas 3 posições. Já foi testado no passado e deu bons resultados. Então você observa que o nosso elenco agora começa a ter essa importância, né? Ou tem essa valorização nos 3 setores do campo. Não existe mais aquela diferença, né, de média, vamos colocar assim, uma diferença de média, onde a defesa é muito boa, o meio campo é razoável e o ataque é fraco, ou aonde o ataque é muito bom, o meio campo é fraco e a defesa é razoável. Não. Todos os setores do Botafogo são muito bons. E o comandante, que é o principal dentro disso tudo, é aquele que organiza, é aquele que pensa, é aquele que bota a estrutura para funcionar, né, que tem uma leitura muito importante, muito ágil, a leitura que ele tem do jogo e a forma com que ele vai fazendo as modificações. Cara, nós estamos num bom caminho, ok? Então, isso aí é o elenco do Botafogo. Já fizemos defesa, meio campo e agora o ataque. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os vídeos, dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Ó, no final, na descrição do vídeo, tem a chave Pix, onde você pode fazer a sua doação, você pode fazer a sua ajuda, a sua contribuição, da maneira como que você queira entender que você vai nos ajudar, ok? Então é isso aí, um grande abraço e saudações alvinegras.